Se você usa rodapé de porcelanato, você tá errado. A não ser que você use o rodapé embutido, mas aí eu já tô dando um spoiler do vídeo. Mas para você parar de fazer isso, vem assistir o vídeo completo com a gente que eu vou te ensinar formas muito mais elegantes e sofisticadas para você usar rodapés de outras formas. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre rodapés. E aí é muito importante, né, que você use sempre o rodapé correto. A gente brincou aqui no início do vídeo falando sobre rodapé de porcelanato e isso pra gente a gente não faz de maneira alguma, a não ser que a gente faça ele, como a Jo falou, embutido. Porque o porcelanato a gente sabe que foi feito para ficar no piso ou no máximo na parede do banheiro, né? Mas quando a gente faz um rodapé de porcelanato, simplesmente aquele rodapé que a gente cola na parede, fica aquele topo aparecendo, que depois vem um pintor, pinta de branco ali para poder ficar um pouquinho melhor, isso a gente, assim, não faz, tá? A gente tem que usar pro rodapé materiais realmente feitos para serem rodapés ou rodapés propriamente dito, né? E porcelanato você não tem que ver a espessura dele, né? Então se você estiver vendo como rodapé a espessura dele, você tem que embutir. Exatamente. Não, e sabe uma coisa que sempre acontece? As pessoas esquecem de especificar o rodapé, aí o construtor vai lá, que não sabe como é que vai ser, ele vira o porcelanato e ainda pior, ele coloca o rejunte do porcelanato diferente do rejunte do piso. Meu Deus, nunca vi isso. Tem gente que faz isso. Você vê aquela linha do rejunte e depois ela nem pro rodapé ela sobe, tá subindo em outro local. Isso é muito comum, mas a gente vai te mostrar aqui nesse vídeo como fazer de forma bem mais sofisticada e muito mais elegante, né? Sim. A forma correta de você utilizar o rodapé. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, se você está curtindo aqui todo o nosso conteúdo, o nosso canal, a gente está muito feliz de estar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, gente, é muito importante para a gente continuar cada vez mais fazendo mais vídeos dessa forma. É muito importante que você se inscreva, que você ative aí o sininho para você estar sempre recebendo as novidades, né? A gente faz vídeo aqui sobre detalhamento, vídeo sobre estilos de arquitetura, vídeo sobre decoração, vídeos de dicas de como você pode morar melhor, como você pode ter uma casa muito melhor, uma casa de alto padrão sem gastar muito. Então, se você quer ficar ligado e sempre receber esse tipo de notificação, se inscreve aqui, não deixe de curtir porque é muito importante pra gente. Vamos pro vídeo. Gente, o rodapé é tão importante que a gente decidiu dedicar um vídeo só para isso. Não existe obra de alto padrão com rodapé de qualquer maneira, tá? Então, assim, o que é muito importante, primeiro, você pensar no conceito do projeto. Se seu projeto é clássico, se seu projeto é moderno, se seu projeto é contemporâneo, e aí o rodapé, ele encaixa em cada estilo desse, tá? Então, assim, um projeto mais clássico, ele tem um rodapé ali padrão, um pouquinho mais alto, talvez. Um projeto mais moderno, ele tem um rodapé um pouquinho mais baixo, também padrão. Um rodapé contemporâneo, ele é ali um rodapé invertido, mas esse a gente vai deixar para falar por último, que é o rodapé que a gente considera mais sofisticado, né? E é isso, vamos aos tipos de rodapé e as dicas aqui para vocês. A gente vai começar a falar aqui para vocês do rodapé mais simples, porque a gente está deixando por último o mais sofisticado. É um rodapé que a gente usa, né? A gente não usa tanto, mas a gente costuma usar, que é o rodapé de poliestireno, tá? É um rodapé comprado, né? Ele tem uma aparência um pouco plástica. A gente não gosta de usar ele com friso, nem com detalhes, né? A gente gosta de usar ele sempre mais retinho, né? Mais simples, exatamente. Né? Mas por ele ter essa aparência mais plástica, a gente gosta de pintar ele, tá? Então, assim, por um lado, é um rodapé bom porque ele nunca vai estufar, porque ele não é de madeira, tá? Mas como ele tem aquela tinta ali por cima, porque quando você coloca ele em contato com a parede, ele fica, por ele ser plástico, até com um aspecto meio azulado, né? Fica muito legal. Então você pinta ele, mas quando você for jogando água ao longo do tempo, por mais que você use uma tinta, né, com resistência à água, pode ser que com o tempo ele deu uma descascadazinha, mas aí depois você vai lá e só pinta de novo, né? A gente até evita de usar esse tipo de rodapé em banheiros, né? Em cozinha, talvez. Se você gosta de jogar muita água na sua cozinha, a gente não indica muito esse tipo de rodapé. Tá? E por isso que a gente normalmente faz esse rodapé padrão na casa toda e nas áreas molhadas, que são banheiros e cozinha, a gente usa o embutido do próprio material do piso do banheiro e da cozinha, tá? Que normalmente é um porcelanato, uma pedra, um mármore, tá? Que a gente vai falar aqui um pouquinho dele no item 3, né?
E aí, pessoal, esse tipo de rodapé vocês conseguem comprar, né, na maioria das casas de construção e geralmente ele tem alguns tamanhos variados. A gente sempre gosta de utilizar o de 7 centímetros, né? Mas isso, como a Jo falou, vai depender muito do seu estilo de projeto. Exato. Se você está fazendo, de repente, uma casa na serra ou uma casa que tenha, que não seja tão contemporânea assim, a gente pode usar De 10, um de né? 10, né? Eu acho que tem até de 12, que ele fica um pouquinho mais alto, tá? Mas a maioria das vezes a gente utiliza o de 7. Agora, uma coisa muito importante para falar desse tipo de rodapé é que ele tem espessura, tá? Então, normalmente, se você coloca um alisar, você tem que se atentar a isso na hora da compra, porque se você coloca um alisar muito fininho e o rodapé fica ali para fora, né? Fica estranho. Então, o ideal é que o alisar fique um pouquinho mais para fora e a espessura do rodapé seja um pouquinho menor do que a do alisar, tá? Exato. Para quem não sabe o que é alisar, é aquela moldurinha que fica em volta da porta, né? Então, realmente, é melhor que o alisar fique um pouquinho mais, seja um pouquinho mais grosso. E uma coisa também legal desse rodapé é que existem modelos que você consegue colocar por cima do seu rodapé de porcelanato. Né? Se você não pensou no seu rodapé, ou o seu construtor foi lá e colocou um rodapé de porcelanato, e agora, né, através do nosso vídeo, você está vendo que isso não é tão legal, existem modelos justamente feitos para você colar por cima e esconder. Encaixa, né? Ele encaixa, exatamente. Então você não precisa nem fazer obra, né? De quebrar e danificar o seu piso, nada disso. Você compra, ele encaixa, aí você tem que ver realmente, se atentar só se a sua espessura do porcelanato está muito para fora, você vai conseguir encaixar realmente, mas existe essa possibilidade. Muito prático. Número 2, rodapé de madeira. A gente usa muito quando acompanha o piso de madeira, tá? Porque a gente acha, né, que dá ali um acabamento, fica bem interessante. Mas também a gente usa quando não tem um piso de madeira e quando a gente quer acompanhar as portas de madeira. Então, a gente tem um caso, por exemplo, de uma casa de serra que a gente está fazendo, que a gente tem um piso de concreto com as portas de madeira e a gente coloca aquele acabamentozinho ali, né, um cordãozinho de madeira baixinho para dar um acabamento no piso de concreto, tá? Então, essas são as formas que a gente usa. Agora, eu acho, não sei o que você acha, Pedro, que é um rodapé um pouco mais clássico, né? Então, assim, é um rodapé que está numa casa um pouco mais madura, né? Uma casa mais... que tem realmente, né, uma maturidade, assim. Não é um rodapé tão simples, até né? pelos nossos projetos mesmo, não é um tipo de rodapé que a gente está sempre usando, né? A gente realmente tem outros tipos de rodapé que a gente usa bem mais. Mas é super legal também, eu acho que vai muito para casa de serra, né? Casa de serra ou uma casa que tem, de repente, como a Jo falou, uma cara um pouco mais madura, né? Uma casa na cidade, né? Que seja uma casa mais aconchegante, assim, mas eu acho que o rodapé de madeira entra muito bem. E agora a gente vai falar do item número 3, que é o rodapé embutido, e aí agora sim você pode usar o seu rodapé de porcelanato lá, né? Porque agora a gente está embutindo o rodapé dentro da alvenaria. E dessa forma a gente não vai ver o topo, a parte interna, né? a materialidade do porcelanato. Porque o porcelanato ele é feito com algumas camadas e a parte bonita do porcelanato é só a camada que a gente realmente pisa, né? A parte interna é como se fosse uma massa, né? Um barro ali, enfim. Exatamente. Então, a gente utiliza bastante o rodapé embutido. É um rodapé que você tem que ter, de repente, um construtor que tem um pouquinho mais ali de sofisticação, de refino na hora de executar, mas é um dos rodapés que a gente mais usa, principalmente para áreas molhadas. Né? Banheiros, cozinhas, que a gente sobe o mesmo piso, pode ser porcelanato, pode ser mármore, a gente faz bastante de mármore, que aí você usa o mesmo piso, ele sobe e aí isso dá uma proteção extra para áreas que você gosta de molhar, de jogar água com balde, Exatamente. Enfim. Porque muitas vezes a gente reveste as paredes, né, dentro do box de porcelanato e fora do box a gente coloca tinta branca. E aí por isso que a gente faz o rodapé de porcelanato. E a altura desse rodapé, quando se trata de banheiro, é muito importante porque a gente acompanha essa altura na mesma altura do tento. Então, e do soco, né, do armário. Então fica tudo rodando assim no banheiro na mesma altura, tá? Que é super importante na hora de fazer um rodapé embutido é o perfil. Exato. Né? Super importante porque esse perfil ele vai ser responsável por fazer a transição do rodapé que está embutido com a pintura, né, da sua parede, para evitar que a sua pintura
trinque ou dê algum tipo de rachadura. É muito importante dar esse acabamento, né? Porque é funcional, enfim, e dá aquele aspecto mesmo de acabado, do encontro bem feito, do rodapé embutido com o perfil, com a parede, para não dar aquela trinca ali na parede. Falando do rodapé embutido ainda, a gente faz muito também o rodapé embutido, não só na área molhada, como na área da sala, quando a gente tem um rodapé na casa toda como uma unidade. Então, um rodapé todo branco, a gente faz ele de madeira, né, embutido com um perfil de alumínio, né? Então, a gente, de novo, acho que para um projeto mais maduro, também com um toque talvez modernista, a gente teve um projeto, né, que é o projeto CM, que a gente fez dessa forma, ele embutido de madeira com perfil em cima, que ficou bem interessante. E a gente pintou de branco, né? Pintamos. Então ficou o rodapé embutido, mas todo branquinho, na mesma cor da parede, ficou super interessante. Você olhando assim, dá a ideia que tem a parede e ela tem um bitzinho, né? Só um frisozinho assim, fica bem minimalista, fica bem legal. Item 4, rodapé invertido. Esse rodapé é um pouquinho polêmico, né? Porque tem cliente aqui que fala, vai entrar muita poeira embaixo. Eu acho que essa é a maior questão, né? Quando a gente sugere o rodapé invertido, essa é a maior questão que os clientes se preocupam. Pô, não vai acumular uma sujeirinha ali embaixo? Mas, gente, é 1,5 cm para dentro que a gente recua. Super fácil, a sua vassoura chega ali sem problema nenhum. E para mim, não sei para você, Jô, mas o rodapé invertido é o que, para mim, é o que é mais discreto. É o que acaba trazendo realmente, quando a gente fala de sofisticação, né, é o que fica realmente refinado. A gente tem uma sensação de que a sua parede está flutuando, ela está descolada do piso. Fica super interessante. Mas para isso você não consegue fazer o rodapé invertido se você quer aproveitar o piso do seu apartamento. Importante. Porque como ele é uma cava na parede, o seu piso precisa chegar até o final, né? E precisa entrar justamente esse 1,5 cm, né? Exatamente. Então você precisa trocar o piso para fazer esse rodapé invertido, né? Assim, se você vai trocar, você aproveita e faz o rodapé invertido. E eu acho que o rodapé invertido, ele traz um ar mais contemporâneo, que é um pouco mais o perfil dos nossos projetos, né? Sim. Então, a gente acaba usando bastante, porque a gente usa projeto mais contemporâneo, né? Com umas linhas mais contemporâneas, então a gente acaba usando bastante. E a gente tem também esse rodapé em clientes que a gente já usou, e não tem reclamação realmente da poeira, enfim, não tem nada disso. Exato. Não, e você deve estar aí se perguntando, mas como que faz esse rodapé invertido, né? O que é esse rodapé invertido? Como que a parede fica flutuando assim? Gente, é muito simples, é um perfilzinho em L, um perfil de alumínio, geralmente a gente coloca branco, ou pode ser até preto. Preto que aí fica legal, porque fica parecendo, reforça um pouco a sombra do rodapé, né? Eu gosto. E é super simples, o seu construtor ele vai cavar um pouquinho a parede, vai embutir esse perfil e vai dar essa sensação, né? Mais uma vez, que a gente sempre está falando aqui de funcionalidade de acabamento, esse perfil vai ser responsável por finalizar a pintura e fazer a transição para o seu piso que está entrando. Então é super interessante, a gente acha que sempre dá um ar de sofisticação e realmente é o rodapé que a gente acaba mais utilizando, né? E tem uma coisa muito legal desse rodapé também, que a gente já fez e que eu acho uma delícia, super aconchegante, é a iluminação no rodapé. A gente não gosta de fazer na casa inteira, tá? A gente faz só em algum ponto. Então, por exemplo, nesse projeto que a gente fez, a gente colocou no quarto uma parede com o rodapé iluminado. Então tem o rodapé invertido na casa inteira, só nessa parede do quarto que tem iluminação nesse trecho. Então quando a pessoa está indo dormir e tal, ela liga só aquela luzinha ali no rodapé, fica uma luz calma, aconchegante, para ela começar o ritual ali do horário de dormir, né? Não, isso é muito legal, principalmente quando a gente coloca também circulações, corredores, né? Você pode trabalhar um corredor só com a iluminação no rodapé, demarcando ali realmente o caminho. Fica super legal. Existe um perfil também específico para isso. E aí você fica com a cara de rodapé, rodapé invertido, mas sai uma luz de dentro dele. É super legal. Pessoal, e aí, o que vocês acharam desse vídeo? Ficou curioso para saber um pouco mais sobre rodapé? Foi um assunto interessante para você? Você realmente não ligava para rodapé ou só trabalhava com rodapé de porcelanato e agora vai passar a usar esses que a gente citou aqui durante o vídeo nas suas obras, no seu projeto, ou até solicitar para o seu arquiteto colocar no seu apartamento? Né? Me diz aqui no comentário qual foi o tipo de rodapé que você mais gostou e o próximo que você vai
colocar aí no seu projeto. E os comentários são muito importantes para a gente continuar aqui fazendo vídeo, né? Então, sugestão é muito bem-vinda. Coloca aqui a sugestão de vocês, curte e se inscreva no canal e ativa o sininho aqui para vocês sempre serem lembrados dos nossos vídeos quando eles forem pro ar. Obrigada a vocês que ficaram aqui até o final, até o próximo vídeo e nos vemos em breve.